Bom, obrigado, Nicole, pela presença. Obrigado a todo mundo por ter vindo, gente. Vou só apresentar a Nicole aqui para vocês, brevemente, as convidadas. É, Ela já foi aluna da Imagem e Som aqui do curso, se formou em 2013 e logo em 2014 já começou a atuar no mercado de trabalho, na área de produção, como coordenadora e assistente em vários projetos. Já trabalhou em séries, já trabalhou em filmes. E alguns exemplos de destaque são Eduardo e Mônica, de 2020, e, mais recentemente, agora, o Ainda Estou Aqui, 2024, filmes indicados e premiados. Então, assim, é uma pessoa com uma bagagem no trabalho dela muito importante, muito legal, que fez aqui o nosso curso. Então, Nicole, se você quiser adicionar alguma coisa nessa apresentação. Oi, gente, prazer. Obrigada por estar aqui comigo essa tarde. Eu não sou muito boa de falar em público, então, pelo menos sendo no computador, tá mais fácil. Eu topei falar e eu achei importante, porque eu lembro quando eu estava no curso de participar da Semana de Imagem e Som e de ver o pessoal falando e do quanto isso me ajudou a entender mais ou menos como era esse fluxo do mercado de trabalho, né? E porque faz muita diferença a gente fazer o curso e concluir, assim, acontece muitas vezes, assim, de falar, ou de eu falar que eu fiz imagem e som e alguém falar, tipo, ah, nossa, eu conheci fulano que fez também, manda muito bem, ou então alguém vai contratar alguém, tipo, falar, ah, vou chamar o fulano, falar, ah, estudou comigo na faculdade, né, era de um ano para frente, não sei o que, só, nossa, ele manda muito bem, então, no final das contas, a gente percebe que a gente tem uma série de problemas, mas no final das contas a gente tem uma base muito boa no curso de imagem e som da Federal, sabe? Porque não é coincidência ou à toa que muitos profissionais do mercado e que são, né, muito valorizados se formaram aí. Então, eu acho que isso é muito positivo. Eu acho que principalmente hoje em dia, em que a gente tem um fluxo diferente, um tempo diferente das coisas acontecerem, e a gente tende a não ter muita paciência de passar pelos processos, que saber que vale a pena, né? Porque é um processo longo, são 4 anos pelo menos, é um processo longo, mas ele vale a pena. Então, eu queria meio que começar dizendo isso, assim, como uma introdução, de parabéns por terem entrado. É um curso concorrido e é um curso muito legal e é um lugar muito bom para a gente experimentar e se entender. Porque eu entrei achando que eu queria fazer uma coisa e saí fazendo outra, assim, né? Aí, enfim, acho que com essa introdução eu queria só perguntar para o pessoal que está organizando, né, as 6, por onde eles gostariam, ou vocês, o que vocês querem mais que eu fale sobre, né? Se é mais sobre o processo dentro da faculdade, né? Como aconteceu, ou se é mais sobre esse pós-imediato, como foi essa saída e chegar no mercado de trabalho, enfim, por onde vocês acham que seria mais interessante? Eu acho que seria legal você falar um pouco sobre essa entrada no mercado de trabalho, sobre essa transição, porque aqui dentro do curso, por exemplo, se a gente está produzindo, captando para TCC, meio que fazer palquinho, fazer bar para pedir dinheiro, e como é a transição para um mercado de um orçamento muito maior, assim, como que é sair da faculdade para fazer um filme que está sendo indicado ao Oscar. Olha, tirando essa parte do a gente vai trabalhar no comercial, porque a gente, né, precisa ganhar dinheiro, é a vida assim. Existe ainda esse lugar de fazer coisa para juntar dinheiro, escrever para edital, pega um negocinho aqui, um negocinho ali, isso vai sempre existir na nossa vida, porque a gente sempre vai querer fazer o autoral, né? A gente sempre vai querer brincar disso. Mas a transição para os orçamentos, ela é um pouco assustadora. Mas eu acho que a transição, na verdade, para mim, ela aconteceu no último ano. No último ano da faculdade, eu decidi que eu não queria ir para São Paulo, capital, eu queria vir para o Rio. Porque na época que eu vim, São Paulo tinha muita publicidade, tinha pouco conteúdo, era mais publi, e o Rio era onde se filmava mais conteúdo. E eu falava, eu fiz cinema, não quero fazer publicidade, eu quero trabalhar com conteúdo. Eu ainda sou chata assim, mas se chamar para publicidade pagando bem, eu vou. A gente precisa fazer dinheiro. Mas eu decidi isso no início do último ano, e aí a partir desse momento eu comecei a dar uma pesquisada do que eu queria fazer. Então, eu já estava trabalhando com produção na Rádio Fiscar, que na época ela estava sob a direção do Ricardo Rodrigues.
também é um ex-aluno aí da Imagem e Som, das primeiras turmas, que hoje em dia tem uma agência de booking, a Let's Gig, que já lançou diversos artistas incríveis que a gente conhece. E aí eu falei, eu gosto muito de arte, porque eu entrei achando que ia fazer arte. Eu gosto muito, mas descobri que eu sou control freak, isso combina melhor com produção. Aí tá, descobri que eu quero fazer produção, gosto de trabalhar com produção, descobri que eu não quero ficar em São Paulo, capital. Porque eu não queria muito ficar em São Paulo mesmo, eu adoro ir pra lá visitar, mas morar eu sentia que os meus amigos, eles tinham muita dificuldade de se ver, gostei mais do modo de vida do Rio, quero trabalhar com conteúdo, vou pro Rio de Janeiro. Não conheço nada do mercado do Rio de Janeiro. Decidi, mas e aí? Aí eu comecei a pesquisar quais eram as produtoras que tinham aqui, entender mais ou menos quantos filmes essas produtoras fazem por ano, como que funciona, quem são os nomes, quem são as pessoas das equipes de direção, quem são as pessoas da produção executiva, quem são as pessoas, pegar filme mesmo, assim, que essas pessoas fizeram, que essas produtoras fizeram, e olhar lá nos créditos, quais são esses nomes, e lá, dava uma fuçada, na época, muito mais Facebook do que Instagram, ia fuçar quem são essas pessoas e tentar fazer contatos. E já comecei a mandar uns e-mails com currículo, não sei que, aliás, currículo, gente. A gente adora fazer currículo bonitinho, criativo, super fofo e tal, mas assim, não vamos perder tempo com isso. O currículo ele tem que ser prático, ele tem que ser bonito, esteticamente assim, clean. A pessoa tem que olhar e tem que saber o que ela quer saber de você, que é quantos anos você tem, onde você mora, seus dados, projetos. A gente faz um monte de projetos. Você só vai colocar no início ali os projetos que ganharam algum prêmio, alguma coisa, tipo, ao longo da faculdade fiz X trabalho, fiz não sei o quê. E no destaque você coloca ou que vocês captaram, ou que ganhou algum prêmio, não sei o quê, alguma coisa que agregue. Porque, assim, para o mercado, tanto faz quantos filmes a gente fez, se eles não tiveram uma relevância, sabe? Mas, assim, a formação conta, né? E eu acho que foi meio que nesse processo, eventualmente, uma executiva que foi aqui da Conspira, inclusive eu tô aqui na Conspira, que estava na sala do lado trabalhando, eu vim para uma sala de reunião escondida para a gente poder bater um papo. Me chamou de primeira para fazer um estágio numa publicidade da Carol Jabori. Eu falei, eu vou pro Rio que eu não quero fazer publicidade. Me ofereceu publicidade, falei, vou. Queria fazer produção. Era para fazer na galera da direção o estágio, que eles acharam que eu ia ser boa com direção. Eu detesto direção, mas era uma primeira porta. Então eu falei, sim, foda-se. Publicidade é direção, não é exatamente o que eu quero, mas é um lugar para você começar a conhecer gente. Porque no nosso meio é muito você ir conhecendo a galera. Então, no início, tudo que te mandarem, você vai pegando e vai conhecendo gente. E uma coisa que a gente adora fazer e que continua funcionando para a vida toda é onde essas pessoas circulam, onde elas saem. É tipo ir para o barzinho onde as pessoas estão, puxar uma ideia e conversar. No final das contas, eu acho que a gente não falava, pelo menos na minha época, não sei hoje em dia, do quanto você fazer um networking é muito importante. Que é isso, é o do ir puxando papo com a galera e conversando, aí se colocando no meio, assim. E eu acho que depois desse primeiro, que foi uma publicidade que eu fiquei com a galera da direção e que era, enfim, conheci uma galera, eu falei, olha, eu tava mais afim, na verdade, era de seguir com produção mesmo. Aí já me indicaram para uma outra produtora, para outro projeto que estava começando e vai um pouco assim. E eu acho que o início é muito sobre falar sim, claro, guardando seus limites, mas assim, a oportunidade se apresentou, você entra, você vai, porque você vai conhecer gente. Às vezes você acaba indo para um set assim, sei lá, você chegou na cidade que você decidiu que você quer morar. Tem um amigo seu ou uma amiga sua, tem alguém que já está trabalhando num projeto, e aí você pode falar, tipo, cara, será que tudo bem eu dar um pulo no set, ou fazer para você hoje uma assistência gratuita, só para eu ir aprendendo? Aí você se mete, vai lá, assim, claro, a pessoa tem que falar com a produção, né? A produção tem que autorizar, e aí você vai para o set para você ir pegando ritmo e ir conhecendo gente. Eu acho que o início, assim, é um pouco isso, é um pouco fudido de grana, mas qualquer trabalho no início é meio fugido de grana. Ninguém chega estrondando de ganhar dinheiro no mercado, a não ser que você já seja rico, já tenha, sabe, pessoas influentes que vão te colocar numa outra posição. E às vezes nem assim é grandes coisas, mas
aos poucos dá para você se organizar. Eu acho que no final do primeiro, eu tive a ajuda dos meus pais no início, e eu acho que no final do primeiro ano que eu estava aqui no Rio, eu já, tipo, estava conseguindo me sustentar sozinha. Assim, tipo, no final de 2014, que foi o meu primeiro ano aqui. E aí, sobre os projetos, né, que a gente estava falando, sobre um pouco dessa transição, essa entrada e essa transição dos valores e não sei o quê, né? Quando a gente vai subindo, né, nas funções e tudo mais, é mais dinheiro que você lida. E eu acho que o que assusta um pouco no orçamento, quando a gente sai de um orçamento faculdade para cá, é a quantidade de zero, porque realmente a quantidade de zero funciona. Só que você vai tratar igual você trata o projeto. Você vai sempre tentar gastar o mínimo possível, sempre vai ter o imprevisto. E quanto mais caro o projeto, mais caro você cobra o seu cachê. Eles têm dinheiro para fazer mais coisas, você pode dar uma choradinha a mais ali no seu valor, mas projeto incentivado é um pouco mais difícil. Agora eu vivi o boom dos streamings, né? Vivi essa fase de ouro, onde todo mundo trabalhava e faltava equipe, era uma loucura. Eu tive burnout porque eu não tinha equipe, eu não tinha como contratar gente para me ajudar, estava todo mundo trabalhando. E agora a gente voltou para como era mais quando eu entrei no mercado mesmo, que é muito projeto incentivado e que vale muito a pena tudo que a gente aprende na faculdade das prestações de contas, da forma de organizar e tudo bonitinho e contar os centavos, porque para Ancine, meu amor, cada centavo vale e um centavo que você declara errado ou que você não dá conta é um dinheiro a mais que volta, não só esse centavo, né? De pensar que mais. Eu sou ruim de falar, gente. Meu Deus, me ajuda, me direciona. Bem, a gente estava dando uma olhada assim no seu histórico profissional e nas coisas que você fez, e eu vi que uma das primeiras coisas que você trabalhou logo em 2014 foi uma série, não brasileira, mas que teve gravações no Brasil, no Ah, Rio o de Janeiro. Liliana. Sim. E queria saber como é assim essa questão do mercado internacional, por mais que esteja sendo gravado aqui, como é que é todo esse lado também direcional para coprodução. Cara, é sempre muito complicado a gente lidar com o gringo, que um pouco do que a Fernanda, inclusive, falou a gente conhece como eles funcionam, a gente conhece a cultura deles, eles não conhecem a nossa. Então, eles chegam aqui imaginando uma coisa, sei lá, teve uma atriz que eu fui receber no aeroporto que estava grávida e estava apavorada, com medo de, sei lá, o que era, Malásia, sei lá, alguma dessas doenças de pernilongo que nem tem aqui, entendeu? Então é um pouco complexo lidar com as equipes, mas no final das contas, no set, tirando a parte do pessoal e a equipe brasileira acaba sendo um pouco babá, a gente percebe que o mercado, no geral, funciona. Tipo, você separa as panelinhas, a equipe de câmera sempre é a mais sindicalizada, precisamos mudar isso, precisamos todos ser sindicalizados, mas que bom que a equipe de câmera pelo menos puxa a gente para esse lado. E aí eu acho que a maior parte assim, é como se fosse uma produção normal, igual que nem. A diferença é um pouco. Você acaba tendo que fazer a ordem do dia bilíngue, você acaba tendo que fazer um delivery no final do projeto bilíngue, e que você acaba tendo que ter uma pessoa mais focada em despesas de viagem. Você vai ter que hospedar toda essa galera, alimentar toda essa galera, transportar toda essa galera. Mas dá para desmistificar um pouco essa coisa do trabalho com equipe gringa, sabe? No final das contas, eles vêm aqui, eles trabalham no nosso esquema. É só a parte chata do lidar com eles como pessoa física. No pessoa jurídica, tudo vai igual que nem. Ah, tem essa, pessoa jurídica. Vocês sabem que a pejotização já acontecia no Brasil inteiro para todo mundo, né? Então, existe uma coisa que desde o começo, já começar a guardar um cascalhinho, porque você vai começar, muito provavelmente, né? Como estagiário, você faz pessoa física, faz um recibo, porque é um valor menor, então o imposto não é tão grande, porque tem, além do imposto, né, dos 20% de serviço que incidem sobre o seu valor, existe o imposto patronal, então, no final das contas, como pessoa física, a gente custa muito caro para o mercado, e o que acontece? A gente é obrigado a abrir uma empresa e a gente emite nota como Simples Nacional, não sei o quê. Na época eu gastei, acho que foi 1.000 e pouquinho quando eu abri a empresa. Vocês abrem nessas contabilidades online, não é tão caro. E MEI não funciona. A Ancine não aceita MEI. Tem que ser empresa.
Isso ninguém tinha me falado na faculdade, isso eu não sabia. A gente trabalha como PJ, a gente abre empresa, EIRELI, LTDA, ME, que seja, depende de quantas pessoas. Dá para juntar, né? Em amigos, como a gente acaba emitindo uma nota por semana, ou uma nota cada 15 dias, ou uma nota por mês, não é tipo várias notas do dia, funcionam essas contabilidades online, funciona você abrir com mais pessoas como sócios, que vocês dividem o custo. Mas isso eu acho que é uma boa coisa para se ter em mente, que é um gasto real para você poder ganhar dinheiro. Precisa existir, assim, tanto para as gringas quanto para as nacionais. Isso é um fato. Para gringa, a não sei que seja uma publicidade gringa, assim, que às vezes eles nem te pedem nota, porque eles vão pagar com o dinheiro deles lá, para eles tanto faz quanto fez, você assina um recibo deles que eles mandam online, para eles vale como prestação de contas, porque eles não prestam contas no Brasil, né? Bom, ainda tocando nesse assunto dessa série que você trabalhou, Nicole, Tô te travou? ouvindo, tô te ouvindo. Ah, ok. É, ainda tocando nesse assunto que você trabalhou na série e tudo mais. Você falou de como é trabalhar com gente de fora, mas eu queria saber como é a questão, assim, produzir para uma série, produzir para um filme. Como que é essa diferença? E até mesmo se tem uma diferença no pessoal de fora vir nas gravações e tudo mais. Cara, a diferença para mim entre trabalhar, que eu sinto, tá? A principal é do cansaço, porque quando você está trabalhando com uma série, você olha, você vai ter, tipo, sei lá, 12 semanas de filmagem, 16 semanas de filmagem. Você, tipo, filma muitas semanas, né? A gente divide por semana. E quando você está falando de um longa-metragem, normalmente são 4, 5, 6 semanas. O do Walter é um caso à parte, foram 700 mil semanas, mas é que ele é super preciosista, foi uma coisa em película, tipo, tinha muito ensaio até dar um rec na câmera, né? É um processo mais antigo, mas tirando esse caso hiper excepcional de um bilionário filmando, em geral, longas eles levam de 4 a 6 semanas e as séries elas vão de 10 para frente, assim, né? Se a gente está falando de uma série de 8 episódios, assim, você acaba tendo algumas semanas a mais, depende um pouco, mas normalmente é isso, assim, para série de ficção mais a sério. E aí, às vezes não acontece o ideal. O ideal é ter a mesma quantidade de semanas de pré que você vai ter de filmagem. Mas a realidade que acontece é ter metade das semanas de pré que você vai ter de filmagem. E aí, enfim, no final das contas, para uma série longa, assim, às vezes você fica meio ano em um projeto só. E aí começa a dar uma certa canseira, assim, tipo, você começa meio que ficar de saco cheio do assunto. Você fica, pelo amor de Deus, me dá outro filme para fazer, eu não aguento mais falar do mesmo assunto. Mas aí você lembra que você tem conta para pagar e que o produto vai ser legal, que você vai gostar de assistir. E aí você vai ficando. Mas eu acho que a principal diferença para mim, realmente, é essa do tempo que fica e do quanto isso dá um cansaço mental. Eu acho que uma das felicidades que eu tenho de ter voltado a esse modo mais projeto incentivado, Ancine, não sei o que, é que eu voltei a fazer filme. Ano passado eu não fiz uma série, eu só fiz filme. Acho que foram 5 filmes no ano. Até a gente está terminando, mas já faltaram essa semana, por isso que eu estou em pré. Mas eu passei anos da minha vida fazendo série. Eu fiz as 3 temporadas do Dom, eu fiz aquele zumbi na Netflix que ficou horroroso, mas que foi muito divertido de fazer, foi um puta aprendizado. E aí são, tipo, semanas e semanas e semanas e semanas, e agora eu consigo, tipo assim, sabe? Eu sei que, eu vou fazer esse filme, depois vai ter outro, aí muda o assunto, sabe? 6 meses falando de zumbi não foi fácil. Tipo, pensar, gente, que eu posso falar de divertido das coisas, porque é divertido, tá? Eu vou falar. Trabalhar com cinema continua sendo muito divertido, é muito prazeroso. Eu não sinto que eu e os meus amigos que se formaram, não sei se vocês chegaram a ver, eu acho que algumas pessoas me seguiram, né? Eu até fiquei, gente, que vergonha, eu só posto meus gatos, exercício e umas merdas, assim, não posto muita coisa de cinema. Mas eu tinha postado uma lista com alguns nomes de pessoas da imagem e som que estão muito bem posicionadas no mercado, né? Que foram da minha turma, ou um pouco antes ou um pouco depois, e todo mundo sempre se diverte muito. Às vezes a gente reclama de cansaço e tudo mais, porque o set são 12 horas, vocês sabem, né? Tem o deslocamento, tem o tanto. Se você é produção, então, meus sentimentos, bem-vindos. Mas, assim, o celular não para. Então, mas no final das contas, a gente gosta, a gente ri.
que é só gostando mesmo. E eu não vejo, claro que eu sou parcial, que eu amo o que eu faço, mas eu não vejo tanta gente que trabalha com essas coisas mais chatas, tipo, sei lá, minhas primas que fizeram direito, elas não chegam contando uma história super engraçada do dia delas de trabalho, sabe? Eu consigo contar que passou um cara na frente do carro quando a gente estava filmando com a Fernanda Torres e gritou: Eterna Vani! Sabe? Porra, nosso trabalho é muito mais divertido, cara. Eu acho que isso traz um pouco de leveza para a carga horária que é pesada, para o nível de estresse que é pesado, que no final das contas a gente está fazendo cultura e o dia a dia a gente está com gente que pensa normalmente muito parecido com a gente e é divertido. Então é isso, é a parte do cansaço, mas ao mesmo tempo a gente se fode se divertindo, a gente ri muito. Eu acho que só para fazer um parênteses, assim, o principal motivo, eu não sabia nem exatamente o que falar. Eu falei, gente, só quero ser uma pessoa que existe no mercado e que fale para vocês se faz diferença concluir o curso e é divertido a gente trabalhar com cinema e vale a pena e dá para você entrar no mercado. Eu sou do interior de São Paulo, eu fiz faculdade na Federal, eu decidi no último ano que eu ia vir no Rio. Aí que eu comecei a pesquisar e mexer minha bunda de mandar mensagem para as pessoas e super deu certo, sabe? Eu acho que eu tinha esse medo de tipo, ai, será que eu devia ter ido para a Unicamp ou para a USP, estar mais perto do grande mercado? E no final das contas, eu me sinto aliviada de não ter feito isso, porque na Federal eu tive a oportunidade de ir nos curtas que a gente vai produzindo e mudando várias áreas, assim, claro, sempre acaba pegando arte e caracterização, que eu gosto muito, mas eu fiz som, eu fiz fotografia, eu fiz uma assistência de direção, que eu já falei aqui que eu odeio direção, mas eu fui passando pelos departamentos, ajudei figurino e tal, e aí isso me ajudou a ter uma noção do todo, o que hoje em dia no mercado como produção me ajuda muito, porque eu entendo um pouco do funcionamento dentro dos departamentos e não só na teoria, e me ajudou a me entender dentro da produção, que realmente isso é o que eu curto fazer e que eu sou boa e que, tipo, sei lá, você meio que faz organicamente. Porque a gente gosta de fazer muita coisa, a gente se interessa por muitos assuntos, a gente pode se dar bem em muitas áreas, mas o que parece natural para você fazer? O que é o mais natural? Tipo, passei por todas as áreas. O que você faz com menos esforço? O que te dá mais prazer de ver realizado, sabe? Eu acho que é um pouco de como a gente vai escolhendo a nossa área. Porque às vezes a gente vai muito bitolado em uma ideia que a gente quer, que a gente quer, que a gente quer, e a vida mostra pra gente que a gente vai ser mais feliz e mais bem sucedido em outra área. Não sei se faz sentido para alguém, se alguém passou por isso, né? Que não esteja no primeiro semestre, mas que chegou achando que queria fazer uma coisa, tipo, queria ser diretora, ou que queria ser fotógrafo. E aí, sei lá, se descobre no departamento de arte, se descobre no departamento de som. Som, inclusive, ninguém nunca chega falando que vai fazer som, né? Eu acho impressionante. A gente precisa de gente boa de som. Fiquei quieta de novo porque eu achei que você estava falando. É, voltando um pouquinho naquilo que você tinha dito, assim, muito, muito boa essa recomendação sobre explorar as áreas do curso, se descobrir. Mas você tinha falado um pouco sobre o estresse de trabalhar e como meio que é recompensador ver que você está fazendo cultura. Como é para você, assim, ver que você tá num filme, que você foi a produção num filme que assim, é epítome da cultura no momento, que tá na boca do povo, que tá sendo indicado a internacionais. É uma Como... sensação. Assim, eu fiz muito projeto grande, eu só faço coisa, tiro porrada e bomba, assim, mas o Ainda Estou Aqui, ele tá um fenômeno que eu não sei explicar, assim, a felicidade que a gente tá de ter participado, né? A gente não concorria ao Oscar há 25 anos e a gente está concorrendo com um filme que é muito relevante politicamente e que está lindo artisticamente e que eu acho que vai ser uma marca. Eu fico bem emocionada, que eu fico assim, tipo, quando eu entrei no curso e eu queria fazer cinema, eu queria fazer alguma coisa, eu falava, eu quero fazer. Eu falava minha piada, né, de não querer fazer publicidade, porque eu falava, eu quero fazer coisas que fiquem para a história, não coisas que as pessoas vão esquecer daqui a 2 meses, quando acabou. Isso porque tem campanha que as pessoas lembram, tem campanha, sei lá, gente, vocês lembram a última campanha da Coca-Cola? Eu não lembro.
tem umas coisas muito maneiras que fazem, mas não é uma coisa que fica tanto. Tem algumas que ficam no imaginário, moldam a cultura e tudo mais, mas eu queria isso, sabe? Então eu tô sentindo que eu finalmente cheguei num lugar em que eu fiz uma parada que me dá muito orgulho e que me levou para um lugar do que eu acredito que a arte é capaz, sabe? Eu lembro, acho que o dia que eu mais fiquei emocionada de todo esse processo do filme, assim, foi quando eu vi que o atestado de óbito do Rubens Paiva foi corrigido para morte violenta causada pelo Estado, uma coisa assim, né? Mudou o texto. Tipo, o Estado assumiu que o Estado matou Rubens Paiva. Isso só está acontecendo agora por conta dessa movimentação. Claro, a gente tem que sempre agradecer a Dilma pela Comissão da Verdade, por tudo que ela fez para começar a tirar esse período do nosso país das trevas, né? E fazer com que as coisas aconteçam do jeito certo, mas é uma sensação muito gostosa, assim, e eu acho que a cada projeto existe uma coisa muito boa em todos os projetos, que é quando o filme ou a série vai ser lançado, e aí tem a exibição, né, que às vezes tem uma exibição, depende do tipo de projeto que tem. O do Walter não teve um lançamento, uma gala oficial, ele foi lançado no Festival de São Paulo e no Festival do Rio. E aí esses festivais, você não tem uma quantidade de cadeiras infinitas. Então, tiveram algumas pessoas que foram chamadas, né, os cabeças de área tal, que era o que tinha direito de ingresso, mas o Walter fez uma exibição só para a equipe. Existem outros filmes que vão fazer um lançamento comercial, que é outro tipo de filme, que reservam, tipo, várias salas num shopping, num complexo, né, do cinema. E tem as salas de equipe, as salas de convidados, sei que. E quando você vai para o lançamento, você vê o negócio pronto, você se reencontra com as pessoas que você sempre encontrava, assim, nesse estado destruído, todo mundo arrumadinho, bonitinho, não sei o que, para assistir. É uma sensação de, tipo, conseguir fazer aquilo que eu acreditava, o que eu assistia e falava, nossa, é muito legal, eu quero conseguir fazer isso. Mesmo quando não é uma coisa que ganha prêmio, sabe? É gostoso fazer coisa bobinha também, que você só chega lá e... Que tem dia que a gente não quer chegar a assistir nada cabeçudo, né? Tem dia que a gente só quer chegar, meter um reality ou alguma série bobinha ou algum filme, sabe? Todas as coisas têm seu valor, assim, artístico e cultural. E eu acho que, claro que é uma experiência surreal que eu estou vivendo agora, mas é uma. Mas é. Sempre que você conclui um projeto e você vê que ele conseguiu chegar na tela num país que viveu uma era de trevas com o Bolsonaro, em que a gente não tinha dinheiro nenhum para a cultura, é sempre uma vitória muito grande. Assim. Você vê que a gente consegue, a gente segue executando, a gente não desiste. E nosso audiovisual é foda. A gente precisa explotar ele mais. Que bom que a gente começou e as pessoas agora estão vendo e está sendo um sucesso de bilheteria. E eu espero que isso impulsione outros filmes nacionais que estão sendo lançados e, enfim, que as pessoas conheçam mais a nossa cultura, inclusive o nosso próprio povo, que por muito tempo e ainda um pouco tem muito preconceito com o audiovisual nacional, porque não é de qualidade ou porque não sei o quê. Sei lá, gente, eu assisti Gladiador ontem, a luz estava horrorosa, a cor estava horrorosa, sabe? Os efeitos de CGI, pelo amor de Deus, sei lá, um mar que não tinha um ventinho para levar fumaça. Mas me divertir, né? Tinha Pedro Pascal, tudo mais, tá joia. Mas assim, não dá para você falar que o nosso audiovisual é ruim sem criticar um blockbuster. Eu acho que as pessoas têm muito complexo de vira-lata, que a gente sabe que é uma realidade, e eu acho que isso está começando a mudar com esse sentimento de orgulho nacional, e vocês precisam se formar e continuar produzindo coisas que as pessoas olham e falam, caralho, o audiovisual nacional é muito surreal, que bom, parte de fazer coisas muito boas é a gente ter pessoas muito boas por trás do nosso audiovisual. A gente é foda. Você acha que essa espécie de viralatismo, assim, por exemplo, é algo que, assim, claro que permeia o mercado pela opinião do público, mas você acha que dentro do ambiente de trabalho também tem um pouco dessa autodepreciação do Existe um cinema? pouco de uma autodepreciação no quesito orçamento. Que a gente, quando você tem um dinheiro gringo entrando, a gente sabe que a nossa moeda é desvalorizada. Então, coisas que pra gente são caras são uma bala juquinha para eles. Então, às vezes você tá num projeto, que nem eu tô fazendo agora, esse que a gente tá terminando de filmar, é os Diários de Pilar da Amazônia.
que é baseado num livro homônimo da Flávia Lins, que é a mesma escritora do DPA, que a gente também fez um filme ano passado, e é um projeto com dinheiro incentivado. Quando você está trabalhando com dinheiro incentivado, né, você tem que tentar se conter dentro de um valor menor. Claro que entra algum dinheiro Disney, entra algum dinheiro Globo Filmes, entra alguma coisa de dinheiro privado, né? É muito difícil um projeto que é único, exclusivamente incentivado. Mas quando o grosso é incentivado, você tem menos dinheiro para gastar. Então, a gente estava fechando uma subaquática e a gente implorando, vamos tentar diminuir, vamos ter um mergulhador a menos, é possível ter um mergulhador a menos, né? Vai ser seguro, não sei o quê. E às vezes o fornecedor que está acostumado a lidar com contratantes internacionais também fala, ai, que eu fiz uma publicidade da Troubles e ninguém reclamou do orçamento, porque sabe que é o que precisa. E aí você fica meio, cara, eu sei, eu estou usando o exemplo da subaquática só porque é o que eu estou trabalhando no momento, é isso que eu estou na cabeça antes de entrar na reunião, sabe? Que são operações que são caras. Drone é uma operação cara, sim, mas subaquática é muito mais cara. Você meter equipamento debaixo d'água é muito caro. Você meter elenco embaixo d'água, você tem que ter uma segurança, tem que ter um mergulhador, você tem que ter uma série de coisas, é uma infra muito maior. E aí você vê muito esses fornecedores que os gringos contratam muito reclamando de tipo, ah, eu não tenho, não sei o quê, porque lá eles sabem. Não é que eles sabem, a gente não sabe, é óbvio que a gente sabe. Só que a gente sabe também quanto dinheiro a gente tem, então a gente está tentando viabilizar. Então, eu acho que, para mim, no mercado, eu sinto muito mais nesse lugar de quando a gente vai contratar equipamento, contratar fornecedores de serviços muito específicos que falam, ah, porque em projeto gringo não reclama. Claro, querido, o dólar estava quase 6,50 no final do ano. Para eles, gastar 1.000 é gastar 6.500 aqui. Claro que eles não vão pilhar de negociar. Para eles, eles só querem executado e está dentro do orçamento deles. Mas das pessoas em si trabalhando, eu acho que, no geral, todo mundo já entendeu como que a banda toca por aqui e não desvaloriza, assim, pelo menos de nós operários do audiovisual, né? Sempre vai ter uma fruta podre no meio, mas no geral eu acho que a gente se valoriza. Espero que vocês se valorizem também, que vocês se coloquem num lugar de profissionais foda, sabe? Ih, quem tá me ligando, gente? Desculpa. Desculpa, era uma ligação de um motora. Mas eu acho que isso também. Deixa eu só mandar um áudio, perdão, desculpa, licença. Oi, Adilson, tudo bem? Se você já deixou o Juan, pode seguir para almoçar, por favor. Eu combinei com a Lourdes, essa diária, com o valor de alimentação. Eu vou te mandar por escrito aí o valor. Desculpa, voltei. É o meio de uma diária. Alguém, eu tô com uma curiosidade, na verdade. Se alguém daí já teve alguma experiência assim no mercado em São Paulo ou no Rio, em alguma dessas cidades, de algum trabalho desses assim mais comerciais, se alguém já participou, seja recebendo ou seja só visitando o set. Alguém tem uma experiência, gente, no mercado de São Paulo, no geral, Alguém já foi assim. para São Paulo? Não exatamente São Paulo, porque às vezes a gente vai para o É, interior filmar, mas alguém já participou de algum set mais comercial mesmo, regrinha? Ah, tem uma pessoa ali com a mão levantada, de blusa branca. Não consigo ver se quem. quiser, se quiser falar, eu posso. Não, eu queria entender qual foi a impressão, se foram vários dias, se foi uma coisa só, porque eu queria entender um pouco para tentar entender se a impressão é mais a realidade ou se é uma coisa meio do me impressionei assim, dar uma desmistificada, se for o caso. Não dá para ouvir, né? Não, tentei. Pode vir aqui. É. Ah, a pessoa pode. Ah. Oi, tudo bom? Eu sou Carol. Eu participei de um longa-metragem na minha cidade, que é em Indaiatuba, perto de São Paulo, fazendo assistente de produção, inclusive, estágio de produção. Foi muito legal, foram tipo, acho que foram 5 diárias, 5, 7 diárias por aí.
e eu conheci bastante pessoas e etc. Mas, por exemplo, tive meu primeiro trabalho, mas acabei não tendo. Não fui chamada assim tanto para outros, porque cada um foi para um canto. O pessoal era de Sorocaba e o diretor era de Indaiatuba e eu estou em São Carlos. Então tem essa dificuldade de pular de um trabalho para outro também. Mas foi muito legal, eu vi muita coisa diferente, muita coisa que eu nunca tinha visto na imagem e som, assim. Coisa que eu nem sabia o nome. Tipo, nossa, deram até umas risadas de mim lá, a gente rindo junto, porque Ah, tinha muita coisa que eu não tem sabia a na famosa mesmo. piada que vocês nunca vão cair, que é alguém mandar você catar o gancho de puxar nuvem, esse tipo de coisa que a galera fala só para dar aquela sacaneadinha de leve em quem acaba de chegar no mercado. Eles falam como se fosse um nome de equipamento. E aí, só pra brincar mesmo, assim, é tipo uma coisa de piadas clássicas, assim. Mas É, assim, a minha dúvida é, como que foi o processo, assim, qual foi a função que te deram, o que você fez, assim, nessa primeira experiência? na pré-produção, eu fiz coisas mais básicas, tipo de planilha, cotei camisa, que a gente fez uma camisa para a equipe, para usar no dia, porque era um lançamento, como posso explicar? Era um lançamento que tinha uma fanbase, e aí no dia, e aí fãs visitar o set, e a gente precisava estar de vestimenta. Então, eu fiz mais essa cotação. E no set em si, eu fiquei. Quem me ajudou muito e quem eu fiquei mais do lado foi o produtor, não o executivo, o outro produtor mesmo. E daí fiquei mais acompanhando ele. Eles deixaram, como era meu primeiro set, eles deixaram também eu circular entre as outras áreas, assim. É, Então, ajudei muito o pessoal de arte, que é a área que eu quero seguir. Teve uma vez uma diária que eu fiquei ajudando eles a montar o cenário. Aí era mais se organizar para o catering. Teve uma vez que eu tive que ir no mercado comprar batata para arte. vai ter muito pobre aí, né? Essa é a verdade da vida. É muito isso, assim, na verdade. Mesmo não só sendo seu primeiro set, acaba que você acaba ajudando os outros departamentos, que é isso, é o esporte coletivo, né? Mas É, você se sentiu bem-vinda pela galera, né? sim, sim, principalmente porque foi gravado no interior, tinha muita gente do interior também, né? E daí tinha muita gente que se formou também em faculdade, aí eu conversei muito com eles de como foi se inserir, etc. E converso com eles assim até hoje, assim, no Instagram, etc. É isso, é manter esses contatos. Eu acho que isso é um bom exemplo de como é a entrada no mercado, assim, que, no geral, as pessoas estão felizes de ver mais gente chegando, assim, existe uma falsa impressão de que as pessoas não querem. Não, a gente quer. Eu fiquei, sei lá, uns anos para tentar achar uma assistente nova boa, assim. E ela chegou no passado por sorte. E aí você fala, que bom, pessoa. E ela fez um curso de cinema. Faz muita diferença, assim. Então, eu acho que essa sensação que você teve de ter sido bem-vinda, de que a galera entende que você está chegando, de ter deixado passear, eu acho que embora as pessoas achem que é muito dura, a realidade no geral, todo mundo já esteve nesse lugar e é isso que se espera de uma experiência. Se for diferente disso, é bom não tomar como realidade do mercado, porque o mercado ele costuma ser muito paciente, cuidar bem, pelo menos nos dois primeiros projetos. Depois você já começa a tomar mais coió, mas nos primeiros a galera dá uma forra ainda para você ir aprendendo. Mas legal, eu acho que isso, por exemplo, você não tem muita essa galera, não sei o quê, tá cada um no canto. Mas é ir pegando outros projetos e dando uma olhada no que sai digital e mandando mensagem para as pessoas e fazendo essa rede de contatos. Eu acho que é uma coisa que é muito importante. Eu achei legal que é isso, assim. Eu achava muito legal as pessoas que já saíam durante a faculdade fazendo as coisas. Eu não fiz, não, comecei depois disso. Eu trabalhava só em São Carlos. Mas é difícil, eu tive que, como a minha cidade é pequena, foi para Paulo Gustavo, eles tinham que ter uma cota de, Local. local. Então isso me ajudou também, porque daí eu fui mandando e-mail e etc para as produções que eu vi que tinham passado na minha cidade. E É isso, aí, gente, mas é isso, é o pesquisar o que tem na cidade, o que tem, quais são as produtoras, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, e pesquisando as pessoas, é bem isso, é ir dando uma olhada, e não cai do céu e não aparece o projeto porque sim, aí olhando e funciona mesmo. E também escrever seus próprios projetos. Tem um pessoal, que eu não sei se vocês conhecem, o Diego Paulino, que fez imagem e som também.
Ele e a Vicky, eles fazem, tipo, projetos autorais pela Reptilia, eles captam, não sei o que, o Diego, ele tá agora no Rio, né? Ele mora agora no Rio. Mas eu acho que é um combo, tem vários caminhos que podem se seguir, né? O Diego, ele segue por esse caminho mais do autoral, ele não vai muito pro comercial, né? Então, só que ao mesmo tempo ele é uma das pessoas que em alguma cidade vai sair na listinha que nem ela olhou, né? Tipo, projetos que passaram aqui na cidade. Gente, agora a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser, para quem quiser perguntar. Quem quiser pode vir aqui na frente falar ou fazer a pergunta e eu repito. Mas quem quiser fazer pergunta em anônimo, a gente também está disponibilizando um. E eu mandei Cadê? O Ah, QR gente, Code. para, gente de imagem de som tímida mandando anônimo. Não, tem que botar a carinha no sol, gente. Brincadeira, claro que pode mandar, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Sem espaço para timidez. A gente vai pedir muito desconto e pedir dinheiro mais alto pra gente. Tem que ter cara de pau. Quem Eu não escuto nada que acontece sem ser você falando. Tá, a gente está abrindo para perguntas agora, colocando QR Code na tela e tudo mais. Ah, QR Code na tela, gente, vocês são tão modernos hoje em dia. Na minha época, 6 era só levantar a mãozinha mesmo. Nicole, tudo bem? Obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Nicole, você fala, tipo, enquanto o pessoal vem as perguntas anônimas, eu vou fazer uma por aqui, para a gente aproveitar bem o seu tempo aí. Você comenta que quando entrou na faculdade, você tinha um sonho, especificamente um sonho. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, você viu que seu sonho não era aquele, seu sonho era um outro sonho. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu gosto muito de arte de caracterização, né? Sempre gostei, sigo gostando. Pessoas sempre zoam que acham que eu sou do departamento de figurino. Mas, enfim, eu entrei achando. E a Federal não tem. Ainda, ou mudou a grade? Tem especialização em arte? Não, né? Ainda é optativa. Não, não é isso. Não tem mais nem optativa? Na minha época tinha uma Não, não optativa tem. de direção de Não. arte. Mas também não era. Eu não lembro nem muita gente, assim, muita gente fazia. Mas eu entrei achando que eu queria fazer arte, e foi o que eu fiz em quase todos os curtas que eu fiz. Só que quando você faz arte, e isso é uma coisa que eu aprendi no próprio curso, depois eu vi que a vida real é esse mais, né? Você também tem uma pessoa que é mais de produção dentro da arte, que no caso, no mercado, acaba sendo. Quer dizer, São Paulo é mais dividido, tem props e tem arte, não tem uma figura de uma coordenadora, mas aqui no Rio a gente tem a figura da coordenadora de arte, que é a pessoa que gere todo o orçamento da arte, né? No final das contas, eu acabei me vendo num lugar de gostar muito do criativo, de fazer o conceito, de executar, adoro pintar as coisas, organizar, montar, fazer a parte de cenografia, que na faculdade você não divide tanto, né? Você faz tudo. Mas eu gostava muito do planejamento, da organização, sabe, de orçar e de deixar tudo assim bonitinho para executar, não sei o quê. E nisso eu fui percebendo que talvez eu levasse jeito para esse negócio. Aí eu estava na Rádio Fiscar, trabalhava na equipe de áudio como voluntária, passei em uns editais para trabalhar com produção. E eu trabalhava já no Festival Contato, que na época ainda existia em São Carlos, na parte da produção artística. Um pouco da artística mais para o camarim mesmo, mas eu fui descobrindo que eu funcionava muito bem com a produção. E o legal para mim da produção é que eu podia dar pitaco em absolutamente tudo. É um pitaco leve, que é um pitaco do dinheiro, mas é uma coisa de você saber tudo que está acontecendo em todas as áreas. Então, eu sei tudo que está acontecendo para a parte de fotografia, eu sei de todos os equipamentos que são necessários, eu sei de todas as coisas que são necessárias para a elétrica, eu sei de todas as coisas que são necessárias para a maquinária, para o som, quando eu vou ter equipe extra, a arte, quando que ela vai ter um negócio maior, por que, que ela vai precisar de um caminhão aqui, está transportando o quê, o que, que vai precisar, tem efeito. E no final das contas eu descobri que eu gostava, que eu gosto muito de arte, mas que em larga escala a minha ansiedade era mais saciada numa área que eu tinha um maior domínio do todo, ainda que não um domínio de execução, mas
um domínio de saber tudo que está acontecendo e poder lidar com todos os departamentos e ajudar os departamentos a chegar às coisas, enfim. Eu descobri que eu gosto de ser essa pessoa de resolver problema, porque produção é resolver problema, né? Basicamente, o que a gente faz é isso. E aí, no final das contas, eu acho que foi isso. Eu entrei, uma coisa que eu gostava, e eu descobri que eu gostava de outras coisas também, e que para mim era mais natural ir fazendo essa outra coisa. Por mais que eu ainda ame a parte de arte, eu amo a parte de caracterização, eu amo a parte de figurino, no final das contas, o que era natural para mim executar e que faz muita diferença no dia a dia, porque quando para você é natural executar uma tarefa, fica menos desgastante, né? Você cansa menos. Aí no final das contas eu descobri que é isso, que eu era produção mesmo, que eu não era tanto do departamento de arte assim. Alguém passou por isso já, de chegar? Eu sei que eu não consigo ouvir vocês, mas se alguém levantar a mãozinha que a gente fazia nos anos 90 e 2000, só para falar se alguém viveu isso, de chegou achando que era uma coisa e já meio que mudou de ideia, já acha que é outra. Cara, é muito louco isso, né? Mas eu acho legal também a galera que chega já muito determinada e que vai seguindo. Mas eu acho massa o quanto o curso dá oportunidade para a gente experimentar e ir trocando de áreas e se descobrir. Se descobrir é muito gostoso dentro das coisas. Pode vir. Estão vindo as outras Gente, perguntas. peço desculpa, eu sou péssima de falar, assim, eu sou ótima de digitar, falar é muito peco, mas eu espero estar dando alguma incentivada, porque se até eu, com essa cognição toda, consigo dar bem no mercado, todo mundo consegue. Pode falar. Oi, Nicole, eu sou a Milene. Eu sou técnica de som direto, que eu sei que é difícil ter mulheres, né, como som. É difícil ter som no geral, mulheres mais ainda. Mas eu queria perguntar, porque eu já trabalhei em alguns Quase sets. só trabalho com mulher de técnica de som, tá? A gente tem. Que tudo! Então, tipo, eu queria perguntar que, tipo assim, eu já trabalhei algumas vezes em São Carlos e Araraquara, assim, mais interior. Em sets maiores e tudo mais. E, tipo assim, a gente percebe que os sets, a maioria das vezes, só tem homens, e é muito difícil ter mulheres em áreas técnicas, tipo som, foto, direção, é mais na produção e tal, essas áreas que é mais de, é, enfim, controle de produção e tudo mais. E eu queria entender com você essa questão mais do machismo mesmo dentro do set, se você acha que nessas grandes produções, você que já está mais tempo no mercado ainda sofre muito disso, se você sofreu no começo e agora tá mais tranquilo, ou se sempre é assim, porque eu sinto que, tipo, mesmo eu sendo a pessoa cabeça, né, porque eu não tô como assistente, tô como técnica de som, eu ainda assim sou, tipo, vista como a pessoa que não sabe muito bem, algumas pessoas falam, isso mesmo, tem certeza? E a maioria dessas pessoas são os homens, entendeu? Então eu queria entender um pouco dessa parte, se melhora, se piora, se continua a mesma coisa, a gente tem que se impor e tudo mais, sabe? Olha, continuar sempre continua, mas o que muda é, a gente não tá mais vivendo super esse cinema antigo. Agora tem pessoas, tipo a minha chefe, que é maravilhosa, tem várias outras amigas, e o que a gente tem feito é fazer uma pressão em todas as equipes técnicas, quando a gente não. Porque tem algumas áreas que é o diretor ou a diretora que escolhem, e aí vem por uma afinidade, por um tanto que já trabalhou e tudo mais. Mas a gente tem feito uma pressão para ter mais mulheres no set nas áreas técnicas. Então, sei lá, principalmente no penúltimo projeto que eu fiz, eu pressionei super o operador de câmera e escolhi a equipe. Eu falei, a gente tem que ter pelo menos metade, metade de mulher e homem na equipe. Aí me indicaram uma pessoa para fazer segundo assistente. Eu falei, mas tem nenhuma mulher disponível? Eu falei, fulana, Beltrano, não sei o que, não, porque assim, essa equipe tá muito masculina. Aí falei com o fotógrafo, mas então talvez a gente chame a logger, aí não ia rolar. Aí eles inverteram, botaram esse menino para logar, a gente chamaram uma outra menina, mas eu acho que é isso, assim, como a gente tem pessoas mais jovens e mais mulheres em posição de poder, ainda bem, em poder de contratantes, a gente tem feito bastante pressão e tem enrolado bem, assim, a gente tem conseguido aumentar bastante a quantidade de mulher no set. Eu trabalho muito com a Valéria Ferro, trabalho com a Laura Zimmermann, e a gente sempre pede para ter, e ainda assim é difícil, tá? Microfonista mulher e tal, tem alguns assistentes, mas está começando a ter mais. E assim, então a gente sempre pressiona para ter mais gente. Na câmera também tem várias amigas. Na maquinária está começando a ter umas pessoas agora. Eu acho que na elétrica eu não conheço tanta gente, platô tem também, enfim. Eu acho que
do que eu vejo de quando eu cheguei 11 anos atrás e agora, a gente tem pessoas em cargos de chefia que se importam mais com isso e que pressionam, né? Então, eu e várias amigas e várias outras pessoas no mercado eu vejo fazendo essa pressão, então tá melhor. Ainda vai ter um homem escroto, sempre vai ter um homem escroto, gente. Continua existindo gente que nasceu antigamente, foi criada desse jeito, continua existindo. Mas eles estão mais constrangidos de ser machista hoje em dia. Então, eu acho que deu uma melhorada, eu acho que é isso, assim, vai na fé e saiba que, principalmente no grande mercado, tem muita gente pressionando para ter mais mulher em área técnica. E é isso, você chegando Rio ou São Paulo, microfone, você não vai chegar direto como técnica de som em um projeto gigante, né? Porque é um processo de cabeça de área, a pessoa, o diretor ou a diretora aí conhecendo você, não sei o quê, pegando confiança para você pegar uma cabeça de área, mas como assistente, como microfonista, sempre tem espaço para mulher, porque é uma área que tem pouco. E sempre tem gente pressionando para ter mais. Perfeito, obrigada, Nicole. Não sei se você conhece também a Diana Ragnoli. Desculpa, não entendi. A Diana Ragnoli. Não conheço. Ela é da imagem e som da minha turma, ela é técnica de som também, às vezes faz microfonista, ela trabalha em São Paulo. Tudo, vou seguir já para acompanhar os trabalhos dela. Vai seguindo. Gente, eu fiz essa lista, eu vou ver se eu mando para os meninos depois, para pelo menos jogar os nomes, assim, tipo, tem muita gente da imagem e som arrasando, fazendo vários filmes e séries e outras áreas além só do audiovisual, porque o nosso curso é imagem e som, não exclusivamente cinema, né? Então a gente se espalha por todos os lugares. Então, eu acho que pode ser uma coisa legal de vocês irem seguindo e acompanhando o pessoal, assim. Obrigada, tchau. Gente, a gente vai intercalar as perguntas pessoalmente com as perguntas do formulário, que tá chegando bastante aqui. Aí, fazer uma e depois a gente... Agora dos formulários. Oi, Nicole, tudo bem? Tudo bom? Eu sou a Júlia, eu tô na organização e algumas pessoas mandaram perguntas no anônimo e eu vou repassar para você. Ah, e as pessoas tímidas. A primeira pergunta é: por onde tudo começa em um projeto grande como a Estou Aqui? Qual era a sua função especificamente? Como era o seu dia a dia? Onde você se encaixava nessa engrenagem toda? E com quantas pessoas você estava na área de produção? Tá. Tudo começa na produção executiva e no orçamento e planejamento, né? Eu acho que se eu for tentar descrever como funciona um filme, você chegou um roteiro e aí você vai ter um assistente de direção que vai botar ele no programinha da Apple, que eu não vou falar o nome, todo mundo sabe qual é, mas eu não vou falar o nome de programa. E aí vai fazer uma análise técnica. A partir da análise técnica, isso vai para uma produtora executiva que vai, então, orçar o filme. Quanto esse filme custa? O quanto que eu preciso de equipe, o quanto que eu preciso de equipamento, quantas locações eu tenho listadas aqui, o que eu sei dessas locações, quanto deve custar mais ou menos, quantas diárias eu consigo fazer. Quem vai, né, por quantidade de páginas, não sei o quê, né, tem um plano de filmagem, uma análise técnica, e aí isso vai ser orçado. A partir do momento que isso está orçado, o orçamento ele é aprovado ou ele é revisado, você revisa o roteiro, fica nesse processo de vai e volta um tempo, até que você tenha a famosa green light, que agora a gente fala que nem publicitário, bota o inglês nas coisas. Ah, beleza, vamos fazer. Aí você começa uma pré-pré. Na pré-pré, você chama primeiro, sei lá, um diretor de produção, um coordenador de produção, você chama um primeiro assistente com um segundo assistente de direção, você chama a coordenadora de arte, aí você vai começando a levantar a parte realista da coisa. Então, você vai detalhando mais o orçamento, vendo disponibilidade de equipe, vendo disponibilidade de elenco, você vai, tipo, organizando o todo para poder começar a filmar. E aí a gente, né, enfim, começou, startou, contratou a equipe. No Ainda Estou Aqui, na equipe de produção, a gente tinha a produtora executiva contratada do projeto, que é a Lili Nogueira, que é minha chefe. Aí a gente tinha 2 diretoras de produção, e na primeira fase, que é a fase anos 70, eram a Silvia Sobral e a Ares Félix. A Ares também morava no interior, ela era de Paulínia, ela ficou um tempo em São Paulo, depois veio para o Rio. E a Silvia Sobral era daqui. E na segunda fase, a Silvia saiu, a segunda fase foram os anos 2000, que no filme entrou pouco, mas na versão para TV vai ter bastante. Entrou a Brenda da Mata. Então, a gente tinha sempre, né, a executiva, 2 diretoras de produção. Eu era coordenadora, e aí eu tinha
a coordenadora de transporte, e tinha mais 3 assistentes, tinha produtora de veículo, tinha produtora de locação, tinha mais a produtora de frente, então a gente está aqui em 11. Fora isso, você tem o controller, que é um braço, né, com outros 2 assistentes, então tamanho 14, que é quem fica fazendo a parte de financeiro junto da produtora executiva. A gente tem platô, que tem pelo menos 3 assistentes, então, tipo, para um filme desse tamanho, com esse tanto de demanda, é uma coisa grande, porque da pré-produção, além de você pré-produzir o filme, a gente tinha muito ensaio. Tinha ensaio todos os dias naquela casa. Todos os dias tinha ensaio. Todos os dias tinha alguma preparação. Tinha uma foto de elenco, porque tinha que ter as fotos que apareciam nas casas. Então, era muita coisa ao mesmo tempo. Pro tanto, e eu vou falar que pro tanto de trabalho que esse filme tinha, a gente tinha até pouca gente, pelo tanto de demanda, porque era sem fim a quantidade de demanda que tinha, assim, foi bem trabalhoso, mas o Walter não gosta de equipes grandes. Pra gente ter essa equipe, já foi uma conquista da minha chefe, porque antes a equipe era menor, assim, ele não queria mais gente mesmo, ele é, tipo assim, bitolado com ter pouca gente no set. Aí a gente fez uma coisa meio áreas, tipo, pessoas que vão para o set são essas daqui, o resto é tipo um back office, você não vai ver, Walter, só quando você for na base você vai ver, que era uma outra casa. Então a gente conseguiu conquistar. O que funciona, assim, depende de cada projeto. Nesse projeto especificamente, como coordenadora, eu cuidava de toda a parte de película, que era a compra, o armazenamento, o controle dos gastos, de quais eram as emulsões, o envio para Paris para poder revelar, que eu tinha que mandar a pessoa, era bagagem acompanhada, a contratação de equipamentos, a contratação e controle do catering, cuidar dos assistentes e das demandas dos assistentes, né? Porque cada um cuidava de uma coisa. Você tem as despesas de viagem, você tem as coisas do dia a dia, você tem a base, você tem, enfim. Os assistentes, eles prestam para mim. E eu presto para os diretores de produção. Você vai vendo quais são as demandas. É tanta coisa que eu não sei se... Efeitos. A gente tem que, sei lá, tem chuva, então você tem que contratar o cavalhão, caminhão-pipa. Então, é meio que tinha alguns assuntos que eram meus e que eu cuidava, né? Eu gosto muito de cuidar de equipamento, acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer, entender quais são as mudanças possíveis, conversar com as áreas técnicas e cuidar dos assistentes, né? Ajudar quando eles têm dúvidas, entender como que eles estão dentro do orçamento, que você tem que sempre ir gerindo o orçamento e batendo com as diretoras de produção e com a executiva se o orçamento está dentro, se o orçamento vai passar, se você economizou no negócio que ela pode remanejar para outra coisa. Não sei se eu consegui explicar bem, ou se eu fui muito confusa. Fui confusa? Não, foi ótimo. Obrigada. Nada, desculpa aí o enrolo. Próxima pessoa. Ai, muitas. Três. Mais uma pergunta. Vem 3, já fica na fila para fazer pergunta. Ah, tá. Pode vir aqui. Também já fica na fila. Mais Você alguém. também. Pode vir. Oi, Nicole, tudo bem? Prazer. Fala. Eu quero seguir trabalhando na área de produção executiva e direção de elenco. E eu sei que não é muito sua área, na parte de produção executiva, mas eu queria saber um pouco de como você lida bastante com gestão de recursos e tudo mais. Você já deve ter uma noção disso, assim, mas mais da parte de captação de recurso privado, como é o processo, como costuma ser o processo nos projetos que você participa, com as empresas, como é que de onde vem esse dinheiro, como surge, como são essas negociações, assim. Queria saber se você pode comentar. E aí, uma coisa também que eu queria comentar é que você citou do Ainda Estou Aqui, 10, 15 pessoas que estavam na equipe de produção, que na imagem é esperado que todas essas funções sejam executadas por uma única pessoa, assim, o que é bem surreal, assim. Acho que uma coisa que a gente tem tido que agora os TCCs têm tido cada vez mais de só uma pessoa como cabeça de produção, que tem se mostrado como é impossível fazer produção sendo uma única pessoa e fazer todas essas áreas. Mas, enfim, Não, era isso que eu eu acho que tudo depende do tamanho do projeto, né? Então, tipo, depende do tanto da demanda. Tem projetos que eu faço, que nem esse último projeto que eu estava agora, eu tinha. Era eu e mais 3 assistentes, né? Tipo, eu não tinha.
E um deles era um coordenador de transporte. E uma ficou bastante doente. Então, eu fiz basicamente mais 2.5, assim, sabe? Depende do tamanho do projeto, depende da demanda. O que você falou de executiva e da captação dos recursos depende do tipo de produtora. Por exemplo, na Conspiração, que é uma produtora grande, eles têm a galera da executiva, que é o que cuida dos projetos que já entraram, não sei o que, eles gerem esse dinheiro, e tem a galera da área de business. A galera da área de business é a galera que faz os contatos, que capta o dinheiro, etc. A Tarsila Jacó, que é uma das minhas chefes, que está fazendo pilates aqui na salinha do lado, ela é uma pessoa que faz os projetos mais independentes, né, de produtoras um pouco menores, e que faz essa parte de captação. Então, basicamente, você lançou o projeto, aí você aprovou que você pode captar X dinheiros, e aí é um pouco de charme e simpatia e ir conhecendo as pessoas e apresentar o projeto e tentar juntar esse dinheiro. É sempre uma grande politicagem, que eu não sei se foi falado para vocês já no curso, mas uma das grandes questões de quando você libera um projeto para captar, para as empresas captarem, toparem dar o dinheiro, é que é mais fácil elas caírem na malha fina. Então, você, às vezes, propõe para uma empresa, eles acharam legal, mas o contador vai falar, não mete essa não, porque a partir do momento que você destina parte do seu dinheiro para Rouanet, para captação cultural, você está muito mais na mira do leão, e eles vão olhar muito mais a sua prestação de contas e a sua organização financeira e a sua contabilidade. Então, acho que a maior dificuldade é essa, você encontrar empresas idôneas que sejam ok fiscalmente para te dar o dinheiro. Mas, no geral, charme, carisma e simpatia. Sorrisos, apresentar o projeto, tomar uma boa água com gás, fingindo que é uma espumante se você não bebe, para socializar ali e falar, ei, galera, o projeto é muito legal, vamos lá, vai ser ótimo, te apresento não sei quem. Tem muito disso, assim. Eu não sei se é... E aí, quando você está numa produtora que já tem contatos, é diferente, né? Tipo, a Conspiração tem algumas relações com algumas empresas, tem o holding de algumas empresas que já são investidores, então é um pouco mais fácil. Mas na nossa realidade, né, de outros projetos, é isso. Charme, simpatia e apresentando na caruda e bota lá. Mas eu acho que agora que voltou e tem bastante dinheiro, acho que tem acontecido, mas assim, é papo de, sei lá, a Tarsila estava semana passada em Salvador para tentar juntar dinheiro para um projeto que filma, que é um documentário, coisa do Glauber e tal, e é isso, ela foi para Salvador, a convite de uma das pessoas da produtora que está captando para fazer contatos e juntar dinheiro, é tipo, carisma, trabalhar o carisma. Captação é difícil, né? Sim. Ok, obrigado. Nada, desculpa não ter sido tão esclarecedora, mas é porque eu sei escrever os projetos, mas a parte de captação é realmente o seu carisma e a sua cara de pau mesmo. Oiê, tudo bem? Meu nome é Elis, eu vou formar este ano. E aí, quando eu vi você comentando sobre sua decisão de ir para o Rio, porque você não queria trabalhar com publicidade, você queria fazer mais coisas de, sabe, filmes, séries, etc. Eu fiquei com essa dúvida, porque você comentou que naquela época era assim. Você considera que agora ainda é o ideal para se mudar para o Rio, se você quer trabalhar com esse tipo de produção? Não, eu acho que hoje em dia São Paulo tem bastante produção de conteúdo também. Na época realmente tinha muito pouco. Na época tinha muito dinheiro em São Paulo, mas o dinheiro estava lá na publicidade. Hoje em dia tem bastante coisa. Cidade de Deus 2 foi gravado muito, assim, a maior parte das captações foram em São Paulo. Eles fizeram algumas coisas aqui no Rio. A segunda temporada que acabou de captar agora, Sintonia, é todo feito em São Paulo. Tem bastante coisa acontecendo em São Paulo agora. Agora o mercado está mais aberto, assim. A vantagem do Rio é que você tem, além disso, as emissoras que tem, né, a cidade cenográfica da Globo, não sei o que. Eu nunca quis trabalhar lá, até fui chamada uma vez. Acho que minha única experiência lá foi com Sob Pressão Especial Covid, porque a gente filmou no estúdio lá, mas é um outro esquema, né? Um esquema meio CLT e tal. Tem uma amiga que está trabalhando agora para Record. Eu acho mais divertido, não, mas acaba tendo esse mercado também aqui. Eu acho que essa é a única diferença. Se você pretende
ser fixa numa emissora, esse tipo de coisa, aí ainda é vantajoso aqui, mas pro mercado freelancer de projetos assim, tem bastante coisa em São Paulo também. Ah, tá certo, obrigada, viu? Mas o Rio é mais legal. Oi, tudo bem? Eu me chamo Sofia e eu queria tirar alguma dúvida, assim, mais em relação à prestação de contas, sabe? Como que funciona esse processo de você pegar várias fontes diferentes, tanto de edital quanto empresas privadas, para fazer essa prestação de contas quando o projeto chega no final? Assim, A prestação de porque contas, ela vai acontecendo ao longo do projeto, né? Ela não é uma coisa que você, tipo, gasta tudo depois você junta. Normalmente, em projetos maiores, você pede verbas de tamanhos específicos. Então, você pega, tipo, sei lá, uma verba de R$ 2.000, aí depois outra verba de R$ 2.000. Tirando os pagamentos que você faz direto, né? Então, você já vai fazendo. Aqui na conspiração, por exemplo, o prazo para você prestar uma verba que você pediu, digo aqui na conspiração porque eu estou no prédio físico agora, são 20 dias. Então, entre você receber o dinheiro e você prestar contas. Até porque, para a Ancine, você não pode ter um dinheiro que saiu e que a nota não foi emitida até 30 dias. Então, tipo, sei lá, você vai pagar o seu fornecedor tem que emitir a nota ali. Ou ele tem que emitir na próxima semana ou na outra, porque você tem que ter aquela nota com a data, né, para bater com a conciliação bancária. E sobre dividir o dinheiro, né, normalmente quando você vai captar, quando você tem um edital, você numa conta pessoa jurídica, você abre uma conta para o projeto e aí você recebe esse dinheiro todo dentro dessa conta. Então, você vai ter uma conciliação bancária para bater com essa conta. Se você tem um dinheiro que vem de uma fonte não incentivada, normalmente você tem uma conta separada. E esse dinheiro também tem uma prestação de contas. Só que aí você mantém contas separadas para facilitar essa prestação. Mas é isso, eu acho que o importante quando está lidando com volume é você ir fazendo aos poucos. E aí, por isso que a gente tem, nesses projetos maiores, a figura do controller. O controller, inclusive, é uma função que é pouco falada e que quem gosta dessa parte de executiva, que quiser dar uma estudada tal, tem poucos controllers bons no mercado. E é uma área que realmente faz muita diferença, principalmente agora que a gente tem mais dinheiro incentivado entrando, pessoas que entendam como funciona o processo Ancine, a prestação de contas, e que fiquem lá olhando o orçamento linha a linha com a executiva, que é não só esses gastos pequenos, mas os de equipe, de tudo, global do orçamento. Isso é uma área também que eu acho que vale a pena dar uma pesquisada para quem gosta. mas, tipo, por exemplo, nessas empresas privadas, como que você faz, tipo, justificativa da grana que foi sendo gasta ao longo do tempo? Você manda, por exemplo, quando a gente tinha projetos que eram de streaming, que agora estão raros, mas ainda tem. Eles te dão um orçamento e eles batem o orçamento, que é a planilha do Excel ou feito em algum programa que seja, eles batem, eles mandam, eles olham linha a linha. Eles aprovam os custos. E aí, a partir do momento que você vai fazendo os gastos, você vai prestando contas com documentos fiscais. E aí, se você quer reajustar, por exemplo, eu sei que vamos botar um número redondo para ser fácil. Eu sei 10 unidades, qualquer coisa, 10 de equipamento. E seria 5 para câmera, 2 para o som, 3 para maquinária elétrica. E aí, no final das contas, você conseguiu negociar a câmera e sobrou esse umzinho aqui, você negociou para 4. Aí, para você realocar para outra linha, né? Porque tudo tem um item de prestação de contas, que é um número, ou uma sigla, ou não sei o quê. Para você reorganizar esse dinheiro e não falar, não vou gastar, você falar que preciso para o outro, você submete de novo essa atualização de orçamento. Você fala, olha, vou gastar o dinheiro assim agora, porque eu consegui economizar aqui, vou precisar gastar mais nesse por isso. É sempre assim, é sempre prestando conta o tempo inteiro para todo mundo. Você tem que gastar o dinheiro ou do jeito que você apresentou, ou se vai mudar, você tem que apresentar uma proposta para mudar. Entendi. E documento fiscal, todos os gastos têm que ter uma comprovação. Obrigada, viu? Mais uma rodada de perguntas anônimas aqui. Voltei. Oi. Oi. Mais uma pergunta anônima. Nicole, teve algum momento no Ainda Estou Aqui que o cronograma atrasou ou algo que estava programado não deu totalmente certo? Pediram conselhos para acertar erros comuns que a gente tem aqui nas gravações. Gente, o que está no papel nunca é o que acontece de verdade. Imagina! Sempre, a vida, só existe a produção que você tem que lidar com o problema que acontece agora, que vai acontecer daqui a 2 segundos, que acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro as coisas saem do lugar e você organiza. Eu acho que o conselho mais importante que eu vou dar é
não fazer caça às bruxas. Você ter uma equipe que confia em si, que sabe que ninguém fez nada para sacanear ninguém, faz com que as pessoas sejam mais honestas e estejam de prontidão em apontar. Eu errei isso aqui, eu esqueci não sei o que lá, e que dá para ter tempo de você resolver. Porque a pior questão é você achar que você não pode errar. Todo mundo erra, todo mundo vai errar, já dizia aquela música. Isso vai continuar acontecendo. Só que o que é importante é todo mundo estar junto como equipe e saber que isso vai acontecer e que a melhor forma de corrigir é você identificar o mais rápido possível para resolver o problema e não ficar falando, puta que pariu, você errou, você atrasou, não sei o quê. Não, resolve. A pessoa já está se sentindo mal. É você esperar e ver numa próxima e identificar o porquê que aconteceu para tentar evitar. As coisas elas vão acontecendo momento a momento. Então, é não desesperar, não ficar querendo achar culpados e todo mundo resolver junto. Assim, claro, todos os assuntos têm que ter um pai ou uma mãe. A gente sempre fala isso. Tipo, não existe comigo não morreu. Não existe tipo, ai, vamos marcar o carro. Não. Fulano vai fazer isso, Beltrano vai fazer aquilo. Você divide exatamente quem faz cada função e aí tudo tem um seu dono. E aí, se a pessoa está passando mal ou se a pessoa não está dando conta, ela pede socorro e todo mundo resolve junto, sabe? Eu acho que as coisas vão dar errado e a gente tem que estar pronto para resolver, porque todo mundo está por dentro de tudo, todo mundo está junto. Como eu falei uma hora mais cedo, assim, é um esporte coletivo. Se der errado para uma pessoa, vai dar errado para todo mundo, porque o produto é um só. A gente está fazendo uma coisa só. E eu acho que um pouco isso. Vai dar problema. Você vai organizar o máximo possível e se der problema, todo mundo estar confiante na equipe para poder resolver junto. Não ficar com medo de errar e com medo de assumir que errou. Acho que é isso. Oi, tudo bem? É uma pergunta ao vivo agora. Fugindo um pouco dessa de perguntar como que as coisas funcionam, então era uma coisa mais pessoal, assim, que eu queria saber, porque eu me identifiquei um pouco quando você falou que teve essa dificuldade de decidir para quais áreas seguir quando você estava no curso, e meio que eu me sinto, assim, até hoje em dúvida entre algumas áreas, só que eu tô no último ano, então meio que tem que decidir. E aí eu queria perguntar uma coisa, assim, você acabou indo para produção no trabalho, e eu queria perguntar, por exemplo, você que tinha essa afinidade com arte, você acha que isso ainda tem espaço na sua vida de outras formas? Você continua, tipo, tendo projetos pessoais ou alguma coisa assim? Dá tempo de ter essa parte da vida também? Porque a gente sabe que o trabalho com produção pode ser meio cansativo e estressante. Queria saber um pouco Olha, sobre teve uma época, logo que eu estava no Rio, eu fazia produção de pós-produção do Que Maravilha. Então, eu trabalhava numa produtora menor e eu tinha uns horários menores, assim. E eu não trabalhava no final de semana, era segunda a sexta. Então, nessa época, eu fazia a produção artística da do Loren. Um amigo meu era o estilo da do Loren, fazia as campanhas e eu fazia a parte artística. Então, eu tinha um espaço em um outro lugar, mas também ganhando dinheiro. Aí, não estava mais dando muito tempo. Tem um amigo meu que se formou em teatro na Unirio, né? Eu morava com as meninas que são atrizes também, toda essa galera. E aí, quando eles iam fazer peça, eu fazia o visagismo da peça. Eu fazia toda... Eu desenhava como ia ser cada personagem, fazia a proposta estética, né? O visagismo, no caso, é você pensar tanto a caracterização quanto o figurino, fazer as propostas e tal. É tipo, construir aquele personagem visualmente. Então, eu, por muito tempo, fiz essas coisas. Aí, enfim, chegou a pandemia, tudo com caos. Na pandemia, eu voltei a desenhar. Eu queria ser animadora antes de fazer arte, na verdade. Eu queria fazer faculdade de animação, não tinha no Brasil. Aí eu falei, não, mas eu gosto de cinema. Daí eu pensei que eu queria fazer arte. Foi todo um processo longo até eu chegar no que eu quis fazer. Mas aí você continua tendo isso. Só que eu acho que hoje em dia eu não tenho tanto espaço profissional para lidar com arte, porque não dá tempo. Então, eu lido no meu pessoal hoje em dia. Mas também tenho amigos que trabalham no departamento de arte e às vezes me pedem opinião, eu dou meus pitacos e me realizo ali, fazendo parte um pouquinho. Tipo, eu fiz um filme no início do ano passado, que agora, como eu entro nos projetos, né, que eu estou num cargo mais alto, eu entro na pré-pré, eu entro um pouco na parte de conceitos, não sei o que, a gente estava fazendo uma reunião, ia ter
tinha que ter uma coisa meio lúdica, assim, não sei o quê, e eu mandei uma referência para o diretor de arte, ele amou e ele fez aquela referência. Então, no final das contas, eu vi ali a minha visão artística do que eu achei que poderia funcionar naquele cenário executada. Eu acho que você vai se realizando dentro de várias coisas. Nada do que você gosta vai deixar de existir para você. Você sempre consegue arrumar algum espaço. Nem sempre esse espaço vai ser fazendo dinheiro, mas a vida não é só isso também. E para trabalhar é meio que o que eu acho é a minha opinião pessoal, não é uma verdade absoluta, mas eu acho que é isso. São coisas que a gente vê que a gente é bom em fazer e que para a gente é natural fazer, não é um esforço. Aquilo é um modo operante seu e que funciona bem. Tipo, é o primeiro lugar que a sua cabeça vai. Por mais que eu gostasse de arte, o primeiro lugar que a minha cabeça ia era planilhar as coisas. Sempre foi. Eu fazia o desenho do conceito e eu planilhava tudo, porque eu queria ver quanto que ia custar, se ia caber. Então, no final das contas, para onde eu ia organicamente era isso. Eu acho que para você aproveitar esse último ano para ir experimentando, mesmo set que não seja seu e que você não vai estar ganhando nota nele, mas se você for visitar e quiser ir ajudando em outras áreas e ver para onde a sua cabeça pensa no automático quando você olha para aquilo, qual é o seu primeiro impulso, sabe? O que é o mais natural para você fazer? Às vezes você opta por isso, às vezes você vai falar, foda-se que isso é natural para mim, não quero. Mas tudo bem, sabe? São opções. Muito obrigada. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alisson, eu sou da 020, como informar agora. Ai, meu E Deus, lá. 020. Eu Desculpa. sei que já estamos 025, gente, mas meu e-mail é 010. Meu e-mail que eu uso até hoje é 010. Eu olho e falo, meu Deus. Tô feliz. Estava pensando, mais no começo da conversa, você tinha dito sobre a questão do currículo, né? De ser um currículo simples, que apresente as informações básicas das produções que você participou. Mas eu gostaria de te perguntar, na apresentação desse seu currículo, quando você mandou para as produtoras do Rio de Janeiro, você até chegou a perguntar também sobre o trabalho de pessoas que fizeram fora da imagem de som. O seu currículo ele também possuía esses trabalhos fora da imagem de som? Eram curtas simples de arrecadação? Como que era, tipo, a apresentação desses trabalhos envolvidos? Eu tinha colocado muitas coisas que eu tinha feito, tal, e eu tinha feito em algum modelo bonitinho, que tinha tipo um negocinho aqui, outro ali. Vocês têm LinkedIn? Sim. O currículo funciona muito bem, é aquele que você exporta do LinkedIn. Ele é simples, ele é prático, ele já vem com todas as informações. O que eu tô querendo dizer, não adianta a gente querer perder tempo de fazer um currículo esteticamente agradável, a não ser que você vá ser um designer. Você pode ser um designer, né? Existe a profissão de designer de arte dentro do que a gente faz, porque você precisa produzir os rótulos, as artes, às vezes, enfim. A não ser que você vá para esse tipo de área criativa, a gente não precisa perder tempo em ficar pensando num currículo bonitinho. E aí, me recomendaram da forma de organizar foi meio que essa forma que aparece no LinkedIn. Ou se você entra no IMDb, por exemplo, o próprio IMDb ele dá conhecido por. Então, o que você faz é o nome, onde você mora, não sei o quê, qual área que você atua ou quer atuar. Aí você coloca, né, a sua formação, que é legal, coloca as coisas de mais destaque primeiro, que seriam, nesse caso, ou que você conseguiu dinheiro para captar, né, dentro do que você tem de experiência, ou alguma coisa que você fez que seja comercial e que tenha algum nome de alguma produtora, ou é alguma coisa que ganhou um prêmio, qualquer prêmio que seja, mas se é alguma coisa que é o destaque, você coloca esses primeiro, depois você lista. Trabalhou também, você pode botar um textinho, entre tantos X projetos ao longo do curso, atuou muito na área de não sei o que lá, bababá. Experiências de software também é bom você sinalizar, tipo, que seja Excel, Adobe, Final Cut, o que você tiver domínio, mas é tipo, é simplificar, deixar que ninguém vai ler seu currículo inteiro. Eles vão bater aqui, ó, essa primeira metade do A4 é o que as pessoas vão olhar. Depois dali, elas já estão cansadas, vão fazer uma leitura diagonal. Então, é muito importante deixar ele simples e conciso aqui em cima, e aí depois você bota o resto do jeito que você achar que deve, mas concentrar nessa primeira parte do currículo é muito importante na hora de mandar. E pouco frufru. A galera não tem muita paciência para os frufru. Eu adoro o frufru, mas ninguém queria. Perfeito. Só para finalizar, você entrou em contato diretamente com as produtoras, com as pessoas responsáveis, ou foi através de algum processo seletivo? Não, fui direto. Tem muitas produtoras que se você entrar no site, tem um linkzinho de RH, um e-mail de RH para você ir mandando, e às vezes, por exemplo, acontece
de você estar começando um projeto em uma produtora e você precisa de um estagiário, você tem que chamar alguém. Às vezes você pergunta para RH, oi, chegou algum currículo interessante ultimamente? E às vezes eles repassam. Teve muita gente que a gente pescou. Tem um amigo que dividiu a coordenação de produção do Dom 3 comigo, que foi assim. Ele tinha mandado para cá também. E aí a minha chefe, Lili, perguntou quem que tinha, olhou e falou, esse menino aqui é interessante, chamou ele. Então, parece que não vale nada, mas vale. E um pouco também, além disso, né, é muito do ir conhecendo as pessoas e construir esse networking. Parte da parte até que a gente acha gostosa, que é sair para tomar uns bons drinks e conhecer gente fofocar. Eu acho uma delícia dizer que isso faz diferença no trabalho que faz. Perfeito, muito obrigado. Foi um prazer conhecer você. Prazer, obrigada. Eu de novo. Oi. Mais uma pergunta anônima. Houve diferença no aspecto da produção, no processo de Ainda Estou Aqui, considerando que foi rodado basicamente em ordem cronológica? Foi mais tranquilo do que um processo de produção usual? Vou falar que tem muito diretor e diretora com mania da ordem cronológica, tá? Isso não é uma exclusividade do Walter. A ordem cronológica ela acaba acontecendo muito que você tem uma evolução cronológica, às vezes, de personagem, que muda cabelo, ou que muda a barba, ou que muda não sei o quê, ou que muda a locação. Então, às vezes, a própria estrutura faz com que seja o cronológico melhor e, às vezes, para a construção do personagem também, sabe? Tipo, o personagem ele tem um arco, e às vezes você querer que ele esteja aqui no ápice do arco dele, numa cena super emotiva, na primeira semana de filmagem, o ator ele ainda nem tá tão dentro do personagem, sim, ele teve ensaio, mas não tá. Então, a cronologia é uma coisa que custa caro, mas que é muito comum no mercado. Só para dizer que não é uma coisa tão fora assim. O que foi diferente no Ainda Estou Aqui, realmente, foi quantidade de dinheiro, que eu nunca fiz um projeto com tanto dinheiro na minha vida, porque se o Walter não gostava, ele mandava descer outro, porque ele não ia perder diária de filmagem, não. Desce mais carro, desce mais figurante, manda mais, e dá de telefone. Isso foi diferente. A atenção dele com detalhe foi muito diferente. Eu acho que todo mundo ficou muito mais atento, e eu acho que todo mundo que passou pelo set começou a enxergar de uma forma diferente. Vou dar um exemplo que, para mim, foi muito marcante. A gente filma na livraria Argumento, aqui no Leblon, e a arte foi lá para preparar, porque, né, uma livraria dos amigos da família, ele também frequentava lá. Ele olhou todas as lombada de livro, e tinha um livro lá embaixo, que não ia estar, podia não estar em quadro, definitivamente não ia estar em foco, mas que estava ali, que estava com algum assunto, acho que era de criptomoeda, uma coisa assim. Ele ficou puto. Não vou correr o risco de alguém dar um zoom, tirar uma foto e ver um livro de criptomoeda, numa parte que estava passando, sei lá, em qualquer uma das fases que isso não existia ainda. Então, era um nível de exigência e detalhe que, no final das contas, você pensa, por que não? E ele também tinha uma coisa no set que era, não pode usar celular. Teve um produtor, enfim, tiveram algumas pessoas que foram demitidas ao longo do processo, porque ele exige nada menos do que excelência. Ele não foi grosseiro com ninguém. Ele é muito chique. Mas ele falou, olha, infelizmente, não executando bem seu trabalho, um beijo, tchau, boa sorte. Mas celular, amor, teve uma pessoa que foi demitida por celular no set. Você tá numa reunião com ele, você tá no set, o celular virado aqui, ó, se quiser desliga, não pode mexer no celular. Ele quer assim, tipo, se a gente tá fazendo uma reunião, a atenção focada na reunião. Se a gente tá no set, a atenção é focada no set. Você não tem que estar no celular. Se você vai usar o celular, é porque você não tem que estar aqui. Então você sai, vai fazer o que você tem que fazer e depois você volta. Eu acho que isso pra gente, principalmente que tá o tempo todo resolvendo tudo no celular, fez com que a gente compartimentalizasse melhor as coisas. Eu tô no set, eu tô focada nisso aqui. Se eu tiver outra coisa, realmente, eu vou sair, depois eu volto, porque eu não posso dar atenção 100% para duas coisas. Então, acho que isso foi uma experiência bem maluca, principalmente como você fala para a produção não ficar no celular. A produção tem tempo todo no celular, mas era isso, assim, reunião, estou em reunião, desligou o celularzinho, acompanhou a reunião, depois você pega, ou você vai precisar saia da reunião, deixa outra pessoa acompanhando para você. Acho que todo mundo sai um pouco mudado, assim, do set com o Walter. Ele é realmente um gênio. Eu espero que, quando os bilionários começarem a ser motos, ele dê um jeito de sobreviver, doe o dinheiro antes, não sei. Eu adoraria que ele continuasse vivo. Ele é um bom pensamento criativo.
Mais 3 pessoas. Podem Mais 3 ir. perguntas. Mais alguém? Mais um? Não? Ninguém? Oi, prazer. Eu sou a Bretas. Oi, tudo bem? Bom, eu sou meio que o oposto de você, eu odeio produção, mas, Eu odiava a produção também. mas eu amo direção. E eu queria saber se, mesmo assim, você está muito dentro do mercado, né, com as grandes produtoras. E eu queria saber se você tem alguma dica de como entrar nesse meio, mais nessa parte criativa. E como funciona também a seleção de roteiros que vocês fazem, para a gente que escreve histórias, né, que está tentando compartilhar a nossa visão de mundo e o que a gente quer passar, além, ou se a gente fica mais preso no projeto independente mesmo, fazendo a raça, assim, ou se tem como fazer por meio dessas produtoras grandes, sabe? A maior parte das produtoras grandes não compra roteiro. Eles têm laboratórios de roteiro, já tem uma equipe criativa, você consegue entrar no laboratório de roteiro, né? Mas esse processo de vender um roteiro não é muito comum, assim. Você, em produtoras menores, você consegue fazer uma parceria, tipo, olha, eu tenho esse roteiro, eu vou captar, queria captar junto de você, eu sei que às vezes isso rola. A direção, ela não é vista, a equipe de direção, a assistência de direção, tanto como uma parte do criativo. A equipe de direção é quase uma versão da equipe de produção, assim, só que lida com o criativo. Então, a entrada no mercado acaba sendo muito parecida com a da produção. É você ir conhecendo o jeito, você vai começar com um auxiliar, que é o jeito que a gente chama de estagiário que não está estudando mais, né? Tipo, a pessoa que está no nível entrada. E você vai crescendo, você se junta com a sua equipe e por aí vai. Manda o currículo, vai conhecendo gente. A parte de roteiro, realmente, assim, para você executar, é mais fácil você fazer no independente ou você ir para produtoras menores. Uma produtora maior é muito difícil, assim. Você pode, às vezes, entrar no laboratório de roteiro, mas, assim, as pessoas criam algum produto e botam essa galera desenvolver. Mas eu tenho, por exemplo, tem um amigo meu que é o Thiago Brito, ele escreve o Impuros já há um tempo, agora ele é o roteirista-chefe do Impuros. Ele tem uma outra produtora, ele presta serviço, mas ele tem uma produtora que é dele com uns amigos, onde ele executa os projetos autorais dele. Tipo, ele é de uma equipe de roteiro, mas não são os roteiros que ele gostaria de estar escrevendo, são os que ele está sendo pago para escrever. O processo do autoral, e para você poder contar uma história sua, ele vai muito de você ir ganhando esse espaço e esse nome, e aí quando você está num lugar de uma relevância artístico-financeira, porque a gente sabe que o grande mercado ele tem interesse em dinheiro, quando você está num hype assim, aí talvez você consegue levar um pouco a sua história para frente, um pouco mais complicado. Essa é a parte que é mais difícil, mas a vantagem é que o autoral é bem gostoso de fazer também ganha prêmio. Obrigada. Se juntar com a amiga da captação. Como que chamava a amiga da captação? Alex. Tem que se juntar, junto, ó, roteirista com gente que capta, a melhor dupla. E Nicole, tudo bem? Meu nome é Sofia. O meu não é bem uma pergunta, é mais um agradecimento, porque ai, nossa, tô até meio emocionada, assim, de tipo. Eu venho de uma família que trabalha com cinema a vida inteira. Meu pai é cineasta. E eu, com 10 anos de idade, virei para ele e falei que eu não acreditava que a gente podia fazer cinema no Brasil, porque eu não achava que era valorizado. Então, eu agora, com 22, estando aqui na sua frente, tipo, vendo tudo que a gente faz, e, tipo, é um tapa na minha cara, de verdade, assim, sabe? Falou pro seu E, pai que não podia fazer e tá fazendo faculdade de cinema, quer dizer. Era só adolescente revoltado. pois é. E daí, bom, e ver você assim é abrir caminhos, é inspirar meninas. Espero que outras Sofias de 10 anos de idade vejam tudo isso, sabe? É muito emocionante, é de uma força muito bonita ver mulheres fazendo cinema e ver a potência de tudo isso, sabe? Então, obrigada de verdade. Parabéns. Obrigada. Eu fico muito feliz de ver vocês fazendo e seguindo o curso, indo em frente, porque é isso, assim, a gente tem que fazer mesmo, a gente não pode desistir, a gente não pode abandonar a nossa cultura que é
riquíssima. A gente não pode abandonar o nosso audiovisual que está crescendo cada vez mais e a gente tem que valorizar a nossa arte. A gente não pode falar que é perda de tempo. A gente tem que ir e fazer, e pesquisar, e estudar. E o quanto mais a gente se dedica que faz a gente ir crescendo cada vez mais artisticamente. Eu fico muito feliz de ver. Eu sinto falta, na verdade, do curso. Eu achava muito legal, assim. Eu assistia muito mais filmes interessantes e lia muito mais coisas interessantes quando eu estava no curso. Hoje em dia, não sobra muito tempo. É uma época muito gostosa, assim, de aproveitar mesmo, galera. Aproveitem, que é muito maneiro. E parabéns por terem entrado. Voltando a lembrar que é um curso concorrido. Vocês arrasaram. Oi. Acho que só tem mais uma pergunta no anônimo e depois perguntaram umas curiosidades que aí eu acho que é mais rapidinho. Mas perguntaram assim: Nicole, você comentou sobre passar meses em um único projeto. Você acha que dá para pegar um outro projeto simultaneamente, principalmente em momentos que você está se colocando no trabalho, no mercado de trabalho? Imagino que você tenha precisado pegar muitos como começo de carreira. Não dá muito tempo, depende do projeto. Porque a verdade é que são 12 horas por dia. Agora, ainda bem que a escala está 5:2, não está mais 6:1. É muito raro ter uma escala 6:1. Mas não dá muito tempo. O que você faz é emendar um no outro. O que acontece às vezes é tipo, um projeto não vai bater com o outro, sabe? Tipo, iria encavalar, você não consegue pegar o finzinho, não consegue pegar o comecinho. Aí, às vezes, é um pouco de você negociar com outro projeto, de você ir se inteirando enquanto você está em um, para depois começar o outro. Mas é muito difícil pegar mais de uma coisa ao mesmo tempo quando você está num projeto grande, porque é uma demanda grande, assim. Se você é uma pessoa da área técnica, rola muito jabá. Tipo, eu sou da equipe de câmera, eu sou da equipe de som. A minha folga do set é de domingo e segunda. E aí apareceu uma diária extra de um outro filme para fazer nesse dia, aí você vai lá e pega a área. Você pega e faz. Ou ou é um contra-regra. E aí tem uma diária ali que abre e você consegue fazer. Mas dentro de equipes que tem uma pré mais longa e tudo mais, é um pouco mais complexo, assim, pegar ao mesmo tempo. Mesmo, a gente não ganha mal, gente. Vou falar, a gente ganha bem. No começo você não vai ganhar tão bem e tal, mas é uma área que a gente ganha muito acima da média nacional. A verdade é que a gente se foge, mas a gente ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Não é uma área que a gente ganha mal, não. No começo, é só um começo, um iniciozinho, assim. Você vai dar uma ralada, vai continuar vivendo como se você estivesse na faculdade por um ano, né? Quebrado. Mas depois você começa a fazer dinheiro. Obrigada, Nicole. Nada. Gente, alguém tem alguma dúvida? Senão eu vou só perguntar as duas curiosidades rápidas que mandaram e aí a gente. Alguém? Ninguém mais quer falar com você. Ai, gente, desculpa, eu falo pra caralho, eu falo enrolado, eu sei, foi mal, minha dicção é péssima, vou contratar uma fono, vou fazer umas aulas. Você mais quer? Tá. Então, nós temos 3 curiosidades. Vamos fazer um papum aqui, rapidão, Tá bom. de frente com a Nicole. Primeira pergunta. Qual foi a coisa mais absurda que você viu num set? A coisa mais absurda que eu vi num set, eu acho que a coisa mais absurda que eu já vi num set foi do Ademônica, que a gente fez chover no parque da cidade. Era uma quantidade de torre que a gente botou. Quem fez o efeito foi o efeitista Matão, que é de São Paulo. Era tipo um monte de carro-pipa e tinha uma galera fazendo como se fosse uma manifestação. Foi um dia bizarro, de coisas que a gente colocou. E os bailes funk do Dom, que a gente fazia um baile funk com paredão, era um baile funk de verdade, no morro, com 300 pessoas, mais a equipe, isso foram loucuras, assim, realmente. Absurdo. Próxima pergunta. Qual foi a diária mais longa de Ainda Estou Aqui? Quanto tempo teve? É porque a gente tem um negócio que tem que ser 12 horas, né? Mas tem uma cena que não entrou e que vai entrar. Eu não dormi por ela. Isso é uma coisa que, enfim, tem o negócio do barulho do helicóptero e tal, né? A gente vê um helicóptero passando. Teve uma cena que a gente fez que eram os helicópteros jogando copos na Bahia, né? Tipo, jogando lá na Restinga, na verdade, que eram lugares onde a gente sabia que tinha os ovos de copos do exército.
E aí a gente fez isso deve entrar em algum corte, eu acho, não sei, mas essa diária foi feita. A gente tinha 2 helicópteros, era um que era um Agusta, que a gente usou e após ia aplicar o Bel Sapão, que é um helicóptero militar, que só tinha um no Brasil, levou um monte de tiro pouco antes da gente filmar, então a gente não pôde usar ele. Tinha um do Uruguai que estava uma treta para trazer por conta de documentação e seguro, então a gente usou o Agusta, que eu já tinha contratado anteriormente no Dom, e aí a gente ia aplicar o Bel Sapão em si. E a gente tinha um esquilo, que é onde a gente colocou a bolinha que a gente coloca com a câmera protegendo na ponta do helicóptero para filmar, né? Eram 2 helicópteros. A gente tinha que filmar amanhecer e anoitecer. E foram 2 diárias. Então a gente chegou, tipo, de madrugada, eu cheguei lá, acho que era 4 da manhã, pra gente organizar tudo, aí a gente filmou. Aí deu a hora do almoço, foi todo mundo embora para um hotel perto, aí a gente tirou um cochilo de umas 4 horas, voltou para filmar o entardecer e o início da noite, aí a gente foi dormir, acordou de novo cedinho para estar lá no amanhecer de novo, depois pegou o entardecer de novo. Então esse dia foi assim, foram 2 diárias que devem ter sido tipo umas 4 diárias em 2, assim, que foi uma quantidade de horas, principalmente para mim como produção, foi uma quantidade de horas infinitas, assim. Mas eu Nossa, ganhei extra, tá? O mercado paga. Pra quanto tempo tem a cena que no Bom, fim foi cortada? não entrou no corte, né? Mas é uma coisa rápida. Imagina, é um helicóptero passando e copinhos caindo. É isso. Caramba. E a Não, última mas pergunta. você fica puto. Você fala, caralho, o tanto de dinheiro que vai ser gasto para poucos segundos em tela. Mas às vezes é o segundo da explosão que é o que mais chama atenção. Então, o tempo em tela não é tanta medida. A medida é o impacto que aquela cena vai ter, sabe? Para definir se você vai gastar o tempo e o dinheiro nela. Com Nesse certeza. caso, o Walter não se preocupou tanto, eu acho que é isso, né? Depois teve que tirar, porque o filme é muito longo já. Tem coisas que são contadas de um jeito que depois vai ficar muito reiterando e não fica legal. Eu acho que o filme tá bem clean, assim, mas eu sou suspeita, né? Com certeza, deve ser uma cena bem forte, né? Só de Ela imaginar. é bem legal, mas eu acho que ele não quis nada no filme, não sei se todo mundo assistiu, ou quem não assistiu, assistam, que realmente está bem maneiro, mas ele não queria nada muito dramalhão, ele não queria nada muito escancarado, ele queria uma coisa que é para você sentir aquela angústia. Então, talvez ele tenha achado, na hora do corte, melhor contar de outras formas, como se conta, do que deixar o literal você vendo aquilo acontecer. Isso é um chute, né, do processo criativo dele. Teve uma matéria que saiu esse final de semana, o New York Times postou tipo, a anatomia de uma cena do Walter falando do momento que entra lá. É bem legal ouvir ele falando do processo do filme, do claro, barulhento, feliz, pro escuro e silencioso, que foi muito real, assim, a forma que aconteceu. Certo, chegou mais uma pergunta aqui, antes da gente terminar as curiosidades. Perguntaram, sobre roteirista, como você me indicaria apresentar um projeto? Tenho vários prontos, mas como chegar ao mercado? É o que eu estava falando agora mais cedo. Para roteiro é um pouco mais complexo. Você tem ou que se juntar com alguém que capta orçamento, e aí você inscreve em vários projetos e vai captando, ou se você quer chegar mais no mercado, você tem que ver. Às vezes tem que ver se abriu algum pitching, entendeu? E não é sempre que tem pitching, mas às vezes produtoras ou emissoras abrem pitching para você propor ali o seu projeto, e é onde você apresenta o roteiro. Mas eu diria que é isso, assim, você começa por você tem um projeto, o roteiro um projeto pronto para capital, para apresentar para uma outra produtora pequena que lide com esse tipo de coisa para captar. E aí você vai crescendo dentro da área, vai tendo relevância dentro da área, vai ficando mais conhecida, você participa de um laboratório de roteiro de alguma emissora ou de alguma produtora, porque são muitas pessoas, né? Tem roteirista-chefe, mas tem muitos roteiristas para fazer, desenvolver os núcleos e tudo mais. É um processo, tudo um processo, assim, a gente não cai, você nunca vai cair dentro do mercado, nas graças do mercado, de uma hora para outra, como cabeça de área, né? Existe uma escadinha ali que a gente tem que fazer. E aí, como cabeça de área direto, o que a gente faz é
escrever projeto, ganhar dinheiro e executar a gente na raça com mais gente que está a fim de fazer. E é na raça porque é muito trabalho, mas assim, o edital, quando você orça, você tem que orçar o dinheiro justo para a equipe ganhar também e você incluso, né? Certo. A última pergunta, eu acho. Ninguém mais tem perguntas. Não. A última pergunta que fizeram foi: como foi para você se adaptar no Rio? O calor você nunca se adapta, o calor ele continua sendo uma constante terrível, mas você só entende que ele está ali, é isso, a maior parte dos lugares vai estar com ar-condicionado congelante, então vai estar um calor de 40 graus e você vai ter um casaquinho na bolsa. Mas eu amo o modo de vida do Rio. Eu vim para cá, decidi que eu queria morar aqui, então para mim foi meio tranquilo, na verdade. Eu acho que eu me achei no Rio como minha cidade. Não foi muito difícil essa adaptação, não. Queria dizer que é diferente, mas ter o mar lindo, tão pertinho, a possibilidade de cachoeira e de tanta coisa, e sambas e tantos lugares culturais incríveis, é algo que não é tão difícil de se adaptar. O difícil é você querer fazer as coisas e não ter tempo porque tem que trabalhar, porque a gente não nasceu herdeira, né? Mas, fora isso, tranquilaço. O Rio é meio provinciano, eu acho que ele é uma cidade grande que tem cara de cidade pequena, assim, não é uma coisa tão opressiva quanto São Paulo, assim, o modo de vida que ele é um pouco mais calmo. Obrigada, Nicole. Obrigado, Nicole. Gente, só avisando que a gente está vendendo pôster ali fora, acho que R$ 15 o valor. E também avisar da rifa das 6, que a gente está divulgando aí nas nossas redes sociais, que é o que está permitindo a gente fundar, trazer mais gente como a Nicole, trazer gente para os próximos dias. E falar também que esse é só o primeiro dia da SEI. Ainda tem muitas programações incríveis para acontecer, então venham todos os dias. A programação está lá no Instagram. E não esqueçam de assinar a lista de presença quem ainda não assinou lá no fundo. Muito obrigada pela participação de todos, gente. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Desculpa aí não ser tão articulada, mas espero ter ajudado a tirar alguma coisa de dúvida. Foi incrível, Foi Nicole. incrível. Obrigada, viu, gente? Eu vou voltar ali para minha correriazinha. Parabéns pela Semana de Imagem e Som. É sempre importante ter gente que tome a frente e leve a semana para frente, porque faz toda a diferença. Eu lembro de ter feito muitos cursos na SEI, foi muito legal. Sim. Foi incrível, muito obrigada. Eu vou te seguir no LinkedIn. Hã? Vou te seguir no LinkedIn. O LinkedIn eu só atualizo assim, conforme vai acontecendo o projeto, eu jogo ali, porque é isso, eu não tenho paciência de fazer currículo, então quando alguém pede, eu só mando o link do MDB e exporto do LinkedIn. A gente pode tirar uma foto com você? Vai aparecer? Vai, porque você tá no telão. Telão. Ah, Ali, ó. olha eu. E a equipe vai tirar uma foto com você, com seu telão, no caso. Sim. Tá bom, com minha versão quadradinha, tá bom. Tá lindo. Peraí, a gente vai reunir as pessoas. Sim. Tá bem. Só colocar para você ver como é que tá no telão. Ó, Ah, tá, eu achei que eu era algum quadradinho, um quadradinho pequenininho, aqui embaixo tinha um quadradinho enorme, eu achei que era muito pequenininho. Tá. Nossa, gente, eu faço tanta careta, eu tava desse tamanho. Oh, meu Deus. Não tem problema, não. Chama a equipe, gente. Então, só esperar descongestionar um pouco, que tem bastante gente. Não, isso tá tudo certo. foi a atividade mais cheia. Cheia de hoje. É que agora eu ainda estou aqui chama, né, gente? Mas é isso, eu sou só mais uma pessoa do mercado. Eu vou encaminhar a lista, porque tem uma galera da Imagem e Som muito legal, que vocês podem, inclusive, ter como lista de pessoas para a próxima 6 também. Nossa, por favor, a gente vai gostar muito. Eu vou encaminhar. Obrigada. A forma que o G1 vai postar não vai ter o que as pessoas fizeram, porque não pode ter nada de nome de projetos e de streaming, não sei quem. Então, eles só vão colocar o nome das pessoas e o departamento ou a função. Mas eu tenho, do jeitinho que as pessoas mandaram, tem tipo uma microbio, assim, os 3 principais projetos e tal, e aí dá para vocês terem uma noção. A gente está no Brasil inteiro, a gente está no mundo inteiro, tem gente no Canadá, tem gente em vários lugares, assim, a gente trabalha bem, mas a gente é massa.
Obrigada, Nicole. Obrigada. Já tá pra encaminhar. Queria sentar e bater papo com ela por horas. Ai, sim, Mas agora nem dá pra ouvir, eu tô gritando. gente. Ela tem. Porque a gente ia vir mais pergunta. Galera, até que. Ah, 10 minutos. Né? Agora tô me descendo. Vai, tá esperando a galera de aniversário. Ah, sim. Vai, vem Encaminhando pra pro cá. Felipe, tá? Essa lista. Tá bom, obrigada. Desce aqui pra gente tirar uma foto. Mano, o que que você vai falar? Mas não é, gente. Não vamos fazer só. Tá enrolada. Dá calma. Sim, chama. Oi, pode puxar. Se não quer sobrar coffee break pra nós, né? Era isso. É isso, é. Eu tô com o break reservado bem. Voltando no equipe. Qual AT vocês estão? Perguntou alguma coisa, Nicole? Vocês estão no Desculpa. AT? Não, eu só olhei, eu tava olhando, tentando identificar. Vocês estão num AT? A gente tá aqui ultimamente na biblioteca. Está no Ah, estado da tá. Eu tava olhando as cadeiras e eu tava, gente. Vem pra gente. Não, eu fui Felipe foi pelo upgrade. Vai pelo voltão. Ai, que chique, isso com coffee break. Eu tentava, mas na fall station. Ah, tá. Mas isso é filme. Não passa um Caralho, vou descer, calma aí. Foi? Não. Todo mundo abaixou de Não novo. foi, calma aí. E aqui, que Foi. Obrigado, Nicole. Agora Obrigada, foi. gente. Desculpa, eu sou realmente uma pessoa muito enrolada para falar, mas eu juro que eu tentei Imagina. melhor. Obrigada. Muito sucesso. Obrigadão. Obrigada, gente. Depois dá uma olhadinha na lista das pessoas, que tem muita gente muito massa para vocês irem seguindo. Beijo, beijo. Beleza. Arrasem nas seis aí. Tchau, tchau. Pode, Mary. É só clicar em para a gravação, né? E aí, a gente vai ficar aí depois. Ah, ok.